bem-vindos. Eu sou a doutora Camila Ellen e essa é a minha amiga a doutora Camila Lotti. Hoje iremos explicar a vocês sobre a luxação lateral, que é um trauma ocorrido em dentes. Olá, aluno! Diante de situações de urgência odontológica envolvendo traumatismo dentoalveolar em tecidos ósseos e periodontais em dentição decídua permanente, é preciso que o cirurgião dentista tenha conhecimento específico nessa área, para que possa obter um bom diagnóstico e manejo em casos de trauma dentário. Dessa forma, ao fim do vídeo, espera-se que você consiga reconhecer esse tipo de lesão nas situações de urgência odontológica. Bons estudos! Os processos de anamnese e exame clínico são fundamentais para o estabelecimento do melhor planejamento terapêutico, pois permitem conhecer a história pregressa do paciente e suas necessidades atuais. Pensando nisso, a história direcionada ao traumatismo dental deve incluir as seguintes perguntas: como ocorreu o traumatismo? Onde ocorreu o traumatismo? E quando ocorreu o traumatismo? A luxação lateral é caracterizada pelo deslocamento do dente com fratura, seja para vestibular, mesial, distal ou palatina. Apresentará as seguintes características clínicas: deslocamento dentário do alvéolo para um eixo distinto do axial, mobilidade, sangramento e laceração gengival e ou mesmo fratura óssea com o dente preso na tábua óssea vestibular. O fator etiológico mais frequente é decorrente de quedas, acidentes automobilísticos e bicicletas. As manobras semiotécnicas são os recursos clínicos mais utilizados para colher sinais. Diante de um caso de luxação lateral, é necessário que se realize a palpação dos tecidos adjacentes, gengiva e osso, a fim de se perceber abaulamentos correspondentes aos ápices radiculares. Deve-se verificar alterações na oclusão, pois eventuais contatos prematuros podem existir em virtude da nova posição assumida pelo dente na arcada. Radiologicamente, nota-se um espaçamento no ligamento periodontal e o dente deslocado. A terapêutica adotada depende do grau de deslocamento, grau de desenvolvimento dentário e procura por tratamento imediato ou tardio. Verifique as recomendações de acordo com cada caso apresentado. Em caso de deslocamento muito pequeno sem interferência oclusal, a musculatura da língua e do lábio tende a reposicionar o dente sem a necessidade de intervenção. 2. Reposicionamento do elemento dental e necessidade de contenção semirrígida por 4 semanas. Pode ser necessária a realização de tratamento endodôntico. 3. Se os deslocamentos forem severos, com fratura da tábua óssea vestibular, a extração é o tratamento de escolha. 4. Em todas as situações, deve ser feita a orientação quanto à dieta leve e ao controle mecânico e químico, com o uso de clorexidina 0,12%. Em alguns casos de trauma, principalmente na ocorrência de luxações,
Alguns critérios podem influenciar no prognóstico e na escolha de tratamento. Observe-se a seguir quais são eles e verifique o que precisa da sua atenção. Tratamento imediato, não imediato. As intervenções realizadas nas 3 horas iniciais são definidas como agudas. Subagudas, as realizadas em até 24 horas. E tardias, quando realizadas após 24 horas. Lembre-se que quanto maior for o tempo decorrido entre o momento em que ocorreu o trauma e o atendimento realizado, pior poderá ser o prognóstico para o tecido pulpar e periodontal do elemento dental. Na luxação extrusiva, por exemplo, o tempo é essencial para a escolha do tratamento, visto que, nos casos em que o atendimento ocorre de forma tardia, o reposicionamento apical exigirá uma grande pressão digital para tentar deslocar o coágulo formado entre o ápice radicular e a parede do alvéolo, o que pode ocasionar danos extras aos tecidos pulpar e periodontal. Grau de extrusão dental. Sabe-se que o grau de extrusão inicial reflete a intensidade do trauma, de modo que, em dentes pouco extruídos, menor ou igual a 2 milímetros, a lesão aos tecidos perirradiculares não impede a nutrição do tecido pulpar. No entanto, o dano provocado é suficiente para favorecer a obliteração dos canais radiculares. Nas extrusões severas, o risco de danificar completamente o suprimento neurovascular da polpa é aumentado, possibilitando a necrose dos elementos dentários afetados, principalmente nos casos de risogênese completa. Grau de extrusão dental. O grau de extrusão em relação à profundidade de penetração no alvéolo pode ser classificado em 3 níveis. Grau 1, extrusão parcial suave, na qual mais de 50% da coroa dentária é visível. Grau 2, extrusão parcial moderada, em que menos de 50% da coroa é visível. Grau 3, extrusão severa ou total da coroa. Sabe-se que quanto pior for o grau de extrusão, pior poderá ser o prognóstico. Complicações associadas à extrusão de dentes descidos pode afetar o dente lesado ou seu permanecente sucessor. As sequelas mais comuns na dentição descido envolvem obliteração pulpar, alteração de cor de coroa e necrose pulpar. As sequelas mais comuns na dentição permanente envolvem hipocalcificação, hipoplasia, dilaceração coronária e radicular e distúrbios de erupção em razão da proximidade do germe dentário. Grau de formação radicular. O dente descido, que ainda se encontra em processo de formação radicular, possui uma probabilidade maior de apresentar um prognóstico positivo, visto que o processo de odontogênese ainda se encontra ativo e há a possibilidade de facilitar a revascularização apical. Grau de risólise. Dentes que possuem um processo avançado de risólise, superior a 2/3, podem ser encaminhados diretamente para a exodontia, visto que essa condição impossibilita a realização de tratamentos endodônticos. Após esse vídeo, espera-se que você consiga reconhecer as características clínicas e radiográficas da luxação lateral, para então determinar adequadamente o período de acompanhamento, tratamento e o prognóstico diante dessa situação. Agradecemos a todos vocês por assistirem o vídeo. Até a próxima!